Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Lobisomens, vampiros, assombrações. Tudo isso parecia ser apenas folclore para mim. Mas isso mudou quando me mudei para o interior, para uma casinha modesta no fim de uma rua deserta, cercada por mata fechada. Meu vizinho, o senhor Geraldo, era um homem estranho. Ele vivia sozinho em uma casa velha e caindo aos pedaços, sempre recluso. No máximo, trocava um bom dia murmurado quando nos cruzávamos na rua. As janelas da casa dele estavam sempre fechadas, mesmo durante o dia. À noite, no entanto, eu podia jurar ouvir sons vindos de lá. Arranhões, como se algo estivesse tentando sair. Certo dia, enquanto caminhava pelo quintal, percebi marcas profundas no chão. Pareciam pegadas enormes, mas não eram humanas. 4 dedos, unhas longas. Devia ser algum cachorro grande, pensei. Mas não havia cães na vizinhança. O tempo foi passando e cada noite ficava mais estranha. Os uivos começaram. Não eram como os de lobos ou cães. Eram sombrios, longos, cheios de uma agonia que fazia meus ossos tremerem. Uma noite, a curiosidade me venceu. Esperei até o silêncio tomar conta da rua, até não restar nada além do som dos grilos e do vento balançando as árvores. Peguei uma lanterna e me aproximei da casa do senhor Geraldo. Ao chegar perto, percebi um cheiro. Era ferroso, pesado, como sangue. Minhas mãos tremiam enquanto empurrava o portão enferrujado, que rangeu como um grito na noite. A casa estava em silêncio, mas as marcas no chão eram evidentes. Arranhões profundos, como se algo tivesse sido arrastado para dentro. Ao descer os degraus, vi algo que me congelou. No centro do porão, acorrentado a uma coluna de concreto, estava ele. Não era um homem, nem um animal. Era algo entre os dois. Seus olhos brilharam ao me ver, vermelhos como brasas. As garras eram imensas, os dentes afiados, mas então ele falou: "Ajude-me." Minha mente girou. Era o senhor Geraldo. Ele me contou, entre rosnados e grunhidos, que estava amaldiçoado. Não era por escolha, mas por uma herança maldita passada de geração em geração. Ele precisava se trancar toda noite de lua cheia, ou a fera tomaria conta. Por um momento senti pena dele, mas aí percebi algo. As correntes estavam soltas. E então ouvi o clique das trancas se abrindo. Foi quando eu soube que a fera não estava presa ali por segurança. Ela estava esperando. Fugi dali como pude, mas ao olhar para trás, vi algo que me fez gelar até os ossos. Não era apenas o senhor Geraldo. Havia algo no meu próprio reflexo naquela noite de lua cheia. Eu tinha as mesmas marcas nos olhos. Quando eu tinha 13 anos, minha vida mudou para sempre. Era noite de lua cheia e na minha pequena aldeia, os rumores circulavam. Um lobisomem atacava nas noites de luar. Minha mãe sempre me avisava: quando der 8 horas, entra para casa. Mas como todo garoto teimoso, ignorei. Eu e meu amigo Serginho, cheios de coragem, decidimos apostar uma corrida até a velha casa abandonada na beira da estrada. Era um lugar que ninguém se atrevia a ir, mas éramos jovens, destemidos e imprudentes. Mal sabíamos o terror que nos aguardava naquela noite. A lua brilhava intensamente no céu enquanto corríamos e o vento gelado cortava nossos rostos. Ríamos sem medo até que algo mudou. Senti um calafrio percorrer minha espinha, um frio inexplicável que paralisou meu corpo. E foi então que o vi. No meio do caminho, parado, nos encarando, um lobisomem. Sua pele era negra como a escuridão e suas orelhas eram tão longas que arrastavam no chão, balançando de forma sinistra. Seus olhos amarelos brilhavam, penetrando nossas almas, e naquele instante o medo se transformou em puro terror. Serginho, que sempre foi o mais corajoso, me olhou com o pavor estampado no rosto. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Corre!" E nós corremos como nunca antes.
Mas Serginho era mais lento do que eu, e enquanto eu disparava em desespero, ouvi o som dele tropeçando e caindo. Não tive coragem de olhar para trás. O som dos gritos de Serginho, enquanto o horror tomava conta do ar. O lobisomem estava sobre ele e eu só conseguia correr, tomado pelo desespero. Cheguei na casa abandonada com o coração aos pulos. Entrei correndo e me escondi, tentando controlar a respiração. Tudo estava silencioso, mas eu sabia que ele estava por perto. Podia ouvir os passos pesados do lobisomem, rondando a casa, como um predador que brinca com sua presa antes do ataque final. O cheiro de sangue fresco enchia o ar, o sangue do meu amigo. Cada movimento dele fazia as tábuas rangirem e as garras arranhavam as paredes como se estivesse me provocando, brincando com o meu medo. Minhas mãos tremiam e eu sabia que não tinha para onde fugir. A única saída era aceitar meu destino. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei a rezar, esperando pelo fim. Foi nesse momento que ouvi o estrondo. A porta à minha frente foi arremessada com tanta força que quase caí para trás. Quando abri os olhos, lá estava ele, o lobisomem gigante e assustador, parado à porta quebrada. Seus olhos fixaram-se nos meus e seu corpo negro parecia ainda maior e mais monstruoso sob a luz da lua. Ele rosnou baixo, como se saboreasse o momento. Tudo parecia perdido. Fechei os olhos novamente, pronto para aceitar meu destino. Mas então veio um som ensurdecedor. Um tiro. O lobisomem soltou um grito de dor tão terrível que reverberou por todo o lugar. Abri os olhos a tempo de ver a criatura mancando, escapando pela janela, com o rabo entre as pernas. Em pé, no meio da sala, vi um homem misterioso. Vestia um chapéu surrado e segurava uma pistola com uma bala de prata ainda fumegante. Seus olhos frios e calculistas me encararam por um breve instante antes de ele dizer: "Vai para casa, garoto. Sou Zé Pistola. E lembre-se, nunca mais saia durante a lua cheia." Tremendo, corri de volta para casa o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais ousei sair durante a lua cheia. Mas essa não foi a última vez que ouvi falar de Zé Pistola. Quer saber o que aconteceu depois? Comenta parte 2. E eu te conto como começou a verdadeira caçada. Meu nome é Emanuel, um homem simples, mas arretado como só. Sou filho do sertão nordestino, criado no calor rachando e no cheiro da terra seca. Aqui, coragem não é escolha, é sobrevivência. Vivo sozinho com meu filho Pedro e minha fiel companheira. Uma espingarda que nunca me deixou na mão. Já matou onça, javali e, se preciso for, mataria até o diabo. Ou pelo menos, era o que eu achava. Naquela noite, o céu estava sem lua, só o breu. Eu e Pedro já tínhamos terminado o jantar quando ouvimos os cachorros da vizinhança começarem a uivar. Primeiro foi um. Depois, todos os outros responderam. Parecia um coro de agonia. Peguei a espingarda e mandei Pedro se trancar no quarto. Saí para fora. O vento estava parado, mas eu sentia um cheiro ruim no ar. Era podre, como carne esquecida no sol. Foi então que ouvi os passos, pesados e lentos, vindo da mata. E de repente, ele apareceu. O bicho era grande, maior que qualquer homem. Pelo negro e grosso cobrindo o corpo, olhos vermelhos como brasas e dentes afiados à mostra. Um lobisomem. Meu coração pulou no peito, mas não hesitei. Apontei a espingarda e atirei. O tiro ecoou na noite, mas o bicho só recuou um pouco e rosnou com raiva. Eu corri para dentro de casa, trancando a porta. O bicho bateu contra ela, fazendo as paredes tremerem. Pedro gritava no quarto. Peguei mais cartuchos, mas antes que pudesse recarregar, a porta foi arrombada. O lobisomem entrou com fúria. Avançou contra mim, me jogando contra a parede. Eu lutei, mas ele era forte demais. Pedro gritou novamente, e antes que eu pudesse reagir, ele saiu do quarto. "Pai", disse Pedro com a voz trêmula. O lobisomem parou por um instante.
Seus olhos brilharam e ele rosnou, mas não para atacar Pedro. Foi como se estivesse chamando. E foi aí que eu vi. Pedro começou a se contorcer. Caiu de joelhos enquanto os ossos estalavam e o corpo mudava. Os olhos ficaram vermelhos, os dentes cresceram e garras surgiram. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eles saíram juntos. Caminharam para a floresta como se já soubessem o caminho. Eu fiquei ali, destruído, e só depois percebi... Era uma matilha, e meu filho fazia parte.